Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com cada um de nós, amém? Estou aqui na estrada, os irmãos me perdoem o balançar da câmera. E eu estava analisando alguma coisa e desejei compartilhar com vocês. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, o irmão Brana faz a seguinte explanação: que o falar bem das pessoas expulsa demônios. Isso nos leva a uma reflexão. Se o falar bem das pessoas expulsa demônios, o falar mal, o que acontece? Então, assim, nós precisamos de ter um ponto de equilíbrio. Às vezes não é preciso se você não quer falar nada sobre uma determinada pessoa, você se sentir na obrigação de ser hipócrita, de defender, de falar isso, aquilo, outro. Não, às vezes você tem que ficar calado. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ficar calado. Se não pode falar bem, por que tem que falar mal? Por que tem que difamar? Por que tem que humilhar? Me faz lembrar de uma frase do saudosíssimo pastor Juvenal Francisco do Carmo, já em saudosa lembrança. No ano de 1998, salvo engano, eu assisti uma pregação dele onde ele falava assim, ó: nunca diga tudo de você ao seu melhor amigo. Porque pode acontecer de um dia aquele seu melhor amigo já não ser mais nem seu amigo. Aí é onde entra a dificuldade. Aí é onde entra o problema. Mas a gente entra para uma outra reflexão. Aquela mulher que foi apanhada em adultério, ela foi pegada ali pelos religiosos, tá? Foi pelos religiosos e foi levado ela à presença do mestre, à presença de Jesus. E ao chegar ali, aí eles fizeram uma indagação a Jesus. Jesus, esta mulher foi pega num ato de adultério e pela lei de Moisés nós deveríamos apedrejá-lo. E tu, mestre, o que nos fala que devamos fazer? E Jesus então se abaixou ali e começou a escrever algo na areia, né? E a Bíblia fala que eles foram petulantes, né? Eles foram incisivos, né? Mestre, o que vamos fazer com ela, mestre? Jesus, levantando-se, falou para eles assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora nós vamos observar que entre Jesus e aquele povo estava a mulher pecadora, estava a mulher adúltera. Agora vejamos bem, nós enfatizamos muito a palavra adultério aqui.
E não deveríamos enfatizar somente esta palavra adultério. Vamos trocar esta palavra adultério por pecado. E não existe na Bíblia pecadinho ou pecadão. Existe pecado. E quantas vezes nós nos encontramos na situação desta mulher pecadora? Quantas vezes nós somos levados a um tribunal de recepção, a um tribunal de homens, aonde alguém chega e nos acusa, e aquela outra parte, ao invés de falar, você nunca errou? Você não tem pecado? Se você não tem pecado, acuse-o. Aquela outra parte, ao invés de ter piedade, ou seja, ser como Deus, ser como Cristo, agir como Cristo, aí ele dá água para aquele tipo de assunto. Rapaz, e não é verdade? E não é de notar que um dia esse irmão falou assim, assim, assim para mim? Tá explicado então por que ele falou isso para mim. É porque tudo isso que você tá falando é verdade. Você já imaginou se nós fôssemos levados a Jesus e ele agisse desta maneira? Nós estaríamos apedrejados. Eu quero chegar a uma conclusão aqui, que quando nós somos levados a Jesus com os nossos pecados, ele não permitirá com que pecadores atirem pedras em nós. A questão é que às vezes nós nos permitimos ser levados, conduzidos a certos tipos de tribunal que não convém a um cristão. Eu ouvi uma fala em um dos status, algo assim, ontem ou foi hoje, não sei. Alguém falando assim, quem dá troco é dono de mercearia. Cristão não dá troco. Quem dá troco é dono de mercearia, dono de padaria, dono de mercado. Esses dão troco, caixa de mercado. Por que você tem que dar troco? Ah, falou de mim, eu vou pra internet. Perdão. Tô falando isso pra vocês, assim, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem nunca? Quem nunca deu troco? Quem nunca fez? Isso tudo vem para que nós possamos ter misericórdia uns dos outros. Quando nós formos abrir a boca para falar assim, fulano tá indo pra internet, tá desabafando no status, ele... Quem nunca? Às vezes nós não nos desabafamos nos status, mas nos desabafamos no telefone, nas mensagens de WhatsApp, nos áudios. Então carece de nós termos misericórdia. Quem nós estamos sendo neste tribunal de recepção? Nós estamos sendo os fariseus ou estamos sendo Jesus? E nós vamos observar aqui que Jesus abaixou a cabeça ali, escreveu aquilo lá, levantou e falou para os fariseus assim, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. E Jesus não ficou curioso para saber quem iria atacar a primeira pedra. Ele sabia que todos tinham pecado. Jesus pegou, abaixou a face novamente e continuou escrevendo. Aí ele já falou para a mulher assim, as pedras só foi caindo, né? Então ele pegou e falou para a mulher assim, onde estão os teus acusadores? E ela falou assim, foram todos embora, Senhor. E aí Jesus falou assim, se eles não te condenam, eu também não te condeno. A reflexão que eu quero
que nós nos mantenhamos firmes aqui é isso. Aquela pessoa que está perto de Jesus não joga pedra em ninguém. Analise bem. Quem está perto de Jesus não joga pedra em ninguém. Se você ver alguém jogar pedra em alguém, levar alguém em um desses tribunais de recepção aí, este alguém não está perto de Jesus. Agora, como pecador também, a Bíblia ela não fala nada sobre a fala daquela mulher. Ela só falou assim, que os acusadores dela não estavam mais lá. Quando Jesus perguntou, né, onde estão os teus acusadores? A Bíblia não fala que ela chegou lá, Senhor, não. Você sabe, nós sabemos da nossa condição de pecador. Nós sabemos da nossa situação. Então, nos mantenhamos firmes nisso aqui. Quem está perto de Jesus não joga pedra em ninguém. E outra coisa, o falar bem das pessoas expulsa até demônios. O falar bem das pessoas. Então que nós possamos nos manter firmes, falar bem. Lembrando a conta do caso daquela senhora, que ela não falava mal nem do diabo. E ao perguntar para ela sobre o diabo, talvez uma pergunta capciosa, achando que ela iria falar mal do diabo, ela falou assim, ele é um bom adversário. Então que nós possamos nos manter firmes com relação a isso. Falar mal, para quê? Para quê? É que às vezes nós precisamos descer na olaria de Deus. Eu falo isso para mim. Para mim. Nós precisamos descer na olaria de Deus. Veja bem, 3 coisas que eu quero que vocês gravem. 3 coisas que eu falei neste pequeno vídeo. Primeiro, o falar bem das pessoas expulsa demônios. Mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Parágrafo 14 ou 15. Do 15 ao 25. Mas eu acho que é 14. O falar bem das pessoas expulsa demônios. Primeiro tópico. Segundo tópico. Quem está perto de Jesus não atira pedras em ninguém. Vou reforçar. Quem está perto de Jesus não atira pedras em ninguém. Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico. Quem dá troco é dono de mercado. Quem dá troco é balconista de caixa de mercado, é padaria, é mercearia, esses que dão troco. Cristão não dá troco. Então segura isso daí. Cristão não dá troco. Tá bom? Forte abraço. Deus vos abençoe. Estamos aqui na estrada, a caminho de grandes bênçãos. Forte abraço. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.